Pixinguinha é, sem dúvida, uma das maiores personalidades da música brasileira de todos os tempos. Hoje, o Som do Vinil presta homenagem ao grande mestre, trazendo histórias da carreira e também da produção do último álbum gravado por Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. É um disco representativo do instrumentista, de certa maneira, porque ele participa pouco, mas escreveu uma participação dele, né, em Urubu Malandro, o compositor, né, que ele é, e o arranjador. Então a Pixinguinha está inteiro nesse disco. Olhar o músico, olhar o valor, olhar o estruturador, olhar a capacidade, o gênio, o cara que não tem igual na história da música. Não o homem santo, bonachão, aquele negócio, aquela figura mitificada, né? E eu acho que o disco, o Som Pixinguinha, que depois é relançado como São Pixinguinha, ele resume, né, no seu conteúdo essa questão. Tem uma nata aí de músicos brasileiros tocando, tem um produtor que teve a luz, né, de entender naquele momento que era preciso fazer, reunindo algumas coisas do passado do Pixinguinha com coisas mais modernas. Acho que eles conseguiram, a gravação ficou com um registro bacana, ficou com uma textura quente, e é muito bacana ouvir o Pixinguinha tocar saxofone. É um descasso. Destacando Altamiro Carrilho, que faz um solo incrível do samba do Urubu, pelo amor de Deus, o Zé Menezes, Dom Salvador, Geraldinho Vesparo, Orlando Silveira e Pixinguinha. É um belo disco, um belo disco. Henrique, qual a importância do Pixinguinha para a música brasileira como flautista, compositor, arranjador, produtor e band leader? Olha, se fosse para falar sobre a importância do Pixinguinha, como diria o Ari Vasconcelos, né? O Ari dizia o seguinte: se você tem 12 volumes para escrever sobre música popular, você pode escrever sobre muita coisa. Agora, se você tiver que escrever uma frase só, uma palavra só, escreve Pixinguinha, que você vai acertar. Eu acho que no século XX, a música popular brasileira tem, na primeira metade, Pixinguinha, na segunda metade, Tom Jobim. Eu acho que é a maneira mais fácil de entender a música brasileira do século XX. O Pixinguinha foi muito importante. Não era à toa que as pessoas iam lá reverenciá-lo, que as pessoas, na hora que a gente falar de música, sabe, tem fotos célebres, saiu um livro bonito agora do Diniz, em que tem o Pixinguinha com o Chico, com o Tom, porque o Pixinguinha, para toda essa geração, era um deus. Existe uma noção hoje em dia sobre o Pixinguinha muito reduzida a respeito da importância dele. Pensa que ele era um compositor de choro, um flautista virtuoso, um saxofonista, fazia belos contrapontos. Ele é isso tudo, mas ele é muito mais do que isso, porque ele foi o cara que deu o passo decisivo para se criar no Brasil uma música popular profissional, de qualidade, com acabamento, com formatação profissional. Pixinguinha como músico instrumentista, o Pixinguinha como arranjador e o Pixinguinha como um dos grandes compositores da música brasileira. Vamos falar, a gente pode falar separadamente de cada face dele? Pode. Bom, como músico, você imagina que ele nasceu em 1897. Em 1911, ele estava gravando o seu primeiro disco. Portanto, ele tinha 14 anos. Isso naquela época, que gravar era uma coisa complicadíssima. Não era, a gravação de disco estava começando no Brasil. Ele é o pai do choro, ele é o grande gênio do choro. Ele, por exemplo, quando eu fiz um livro sobre choro, eu escutei todas as gravações existentes, preservadas, da fase mecânica, ou seja, entre 1902 e 1927. E é engraçado, você vem ouvindo, de repente, quando aparece o Pixinguinha, até num disco que ele nem era identificado ainda, tocando com o conjunto do professor dele, do Irineu de Almeida, quando aparece o Pixinguinha, muda tudo, rapaz.
O cara tinha um... Primeiro que os flautistas aqui tocavam com aquele som com vibrato, aquela coisa, né, clássica, semi-erudita, aquela coisa assim. Europeia. Quando o Pixinguinha aparece, o som dele não tem vibrato, ele toca com ritmo o tempo todo. Parecia que o Pixinguinha tocava e executava o que lhe vinha à cabeça. Por isso que a rapidez era absurda, né? Por isso que é considerado o maior flautista ainda, tendo flautistas maravilhosos no país, né? Você ouvindo os discos, aqueles discos dessa época, da época até 1910, depois até 1920, você, às vezes, no selo não tem o nome do intérprete. E você sabe perfeitamente quem é o Pixinguinha, porque era o único flautista que improvisava. Ele improvisava, ele desde os 14 anos já improvisava. Ele foi um grande improvisador. E os outros instrumentistas, os outros flautistas, eram preocupados, porque a gravação em si era uma coisa solene, uma coisa nova. Você imagina, os caras que nunca tinham visto aquilo, o negócio de tocar e depois aparecer, ouvir no disco, é uma coisa nova. Então eles iam tocando a música com grande respeito, né? Nota por nota, tudo. Pixinguinha não tinha esse negócio. Pixinguinha chegava e ia criando, né? Ele coloca o improviso no choro? Não existia. Nas gravações não tem, né? Você pode dizer que os caras improvisavam lá na roda de choro, não sei o quê. Isso aí é um chute, né? Mas nas gravações, que é o que a gente pode analisar, nas gravações não tinha. O cara tocava 4, 5 vezes uma parte de uma música e repetia 4, 5 vezes do mesmo jeito. E quando chega o Pixinguinha, ele começa a bagunçar isso tudo, ele vai flexibilizando a coisa, a divisão, vai mudando, usando o ritmo. Então, ele antes, né, antes mesmo de se tornar o maestro do Brasil, né, na década de 1920, ele foi o cara que deu o sentido, né, da interpretação no choro. Foi por causa da bebida que ele largou, trocou a flauta pelo sax. Felizmente até, porque aí inventou um jeito de contraponto. Ele inventou um contraponto na música brasileira. Basílio de Tiberê fez quase um tratado sobre esse contraponto do Pixinguinha, porque é uma coisa celebrizada entre os músicos e celebrado como uma coisa de gênio. Era que pega você tocando, ele faz uma outra história, se contrapõe àquela melodia e começa a brincar e a inventar. Mas o Pixinguinha também, a gente sabe, ele dominava outros instrumentos. Dominava. Também, não? Ele tocava cavaquinho, tocava percussão, mas ele compunha no piano. Era instrumento dele. Compunha no piano gavour que ele tinha. Tem umas gravações dele, né, que a gente escuta. Ele fazia os acordes e as melodias vinham, mas ele partia, dentre outras coisas, dessa cabeça dele absolutamente livre para compor, mas um dos caminhos muito utilizados por ele eram os acordes no piano. Ele, desde o início da carreira dele, ele fazia música, né? Sempre fazia música e surpreendia, né? Muitas vezes pelo insólito, sabe? Pela criatividade. Ele é compositor de valsas belíssimas, de choros muito interessantes. Choros de 3 e 2 partes, né? E é barato ver como ele rompeu, como ele se reinventa a cada composição. Quando ele lança ali o Carinhoso e o Lamento, choros orquestrais em 2 partes em vez de 3, quer dizer, primeiro ele fixa a forma do choro em 3 partes, a perfeição do 1-0, dessa coisa toda. Sim, sim. Depois ele mesmo propõe a revolução sobre aquilo que ele tinha fixado. E fazia coisas assim, aquele menino fazendo valsas, né, como Rosa, que ele fez. Rosa ele fez em 1917, 18, por aí.
A letra que viria depois, muitos anos depois. O próprio Carinhoso, o Lamento, e aquela música dele toda. É um compositor sensacional. Os choros dele têm um sabor especial. Pixinguinha, ele é o compositor das melodias arrebatadoras, né? Sim. Como dizia o Ari Barroso. Os sambas gravados até 1930, até o final da década de 1920, você vai ver que a orquestração é muito quadrada, é muito presa. Aí você vai entender por quê. Porque os maestros geralmente eram estrangeiros. O Bultmann, aqueles nomes, aquelas pessoas que foram importantíssimas para a música brasileira, mas que não tinham a bossa, não sabiam, não tinham sotaque. Aliás, eles falavam mesmo com sotaque, né? A linguagem brasileira ele não conhecia muito bem. O Pixinguinha entrou com essa linguagem. Quando ele faz em 28 os arranjos, né, para o Francisco Alves, Mário Reis, depois, a partir de 1930, para Carmen Miranda, o sucesso do Taí, ele é uma vendagem 10 vezes o disco que tinha mais vendido até então. Quer dizer, como se uma música fizesse a indústria fonográfica se multiplicar por 10 no Brasil. Ele é um sujeito que está em todos os campos, né, desse momento incrível. Tudo que você olha na década de 1930 tem a mão do Pixinguinha, a formatação da marchinha carnavalesca, o carnaval. O grande compositor Nasser, uma vez a gente estava conversando e eu falei sobre o sucesso do Alalaô, que é uma marchinha dele com o Haroldo Lobo. E o Nasser me disse, mas aquele sucesso se deve ao Pixinguinha, ao arranjo do Pixinguinha. Essa visão que ficou um pouco assim, daquele cara bonachão, do homem santo, dessa coisa, eu acho que por trás disso, por trás dessa coisa toda, aquela foto linda do Walter Firmo, né, dele sentado de pijama com o saxofone, mas que é, no fundo, um resumo de um grande preconceito. Um grande preconceito, inclusive, que tem um fundo racial, porque é muito fácil para um brasileiro reconhecer no negro o cara engraçado, o divertido, o espontâneo, o que improvisa o negócio, mas é muito difícil reconhecer no negro o estruturador, o organizador da coisa. E o Pixinguinha foi o organizador da coisa.